Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre a situação da Grécia. Manuel Alegria, o Presidente da República veio fazer algumas declarações sobre a Grécia esta semana, que já foram contestadas, nomeadamente pelo Partido Socialista. O que é que achou destas palavras de Cavaco Silva? Pois, eu antes de falar sobre essa questão, eu gostava de tomar a palavra aqui num ponto em que o Samuel há pouco referiu, quando diz que a Grécia foi sujeita a um plano de austeridade extremamente duro e que ainda por cima foi o país em que menos adesões houve da parte da sua população à entrada na União Europeia e no euro em particular. Só uma correção, Manel. Eu não disse isso. Eu disse que a Grécia foi aquele que teve menos consenso político sobre as medidas de austeridade e sobre... Portanto, aliás, penso que sobre as medidas de austeridade os consensos políticos foram generalizadamente baixos, porque evidentemente elas foram duras. Mas é preciso notar que a Grécia tinha profundos desequilíbrios no que respeita àquilo que é o modelo económico saudável, porque se agora realmente, e como ainda hoje se dizia no tal manifesto, ou pelo menos foi comentado, que a Grécia tinha medidas como, por exemplo, os desempregados tinham só subsídio de desemprego por 3 meses, ao fim do qual também perdiam o acesso ao Sistema Nacional de Saúde, portanto, penso que, se isso é verdade, e penso que sim, isso corresponde a uma correção... Uma situação de emergência humanitária, de emergência social na Grécia. Mas é uma correção que, por exemplo, tinha a ver com situações passadas. Como todos sabemos, o sistema de reformas na Grécia era extremamente permissivo, havia profissões como cabeleireiros que aos 50 anos eram consideradas profissões de gasto rápido e davam origem a reformas com o salário por inteiro. Portanto, havia realmente situações que não eram aceitáveis e que a Grécia acabou por ter que corrigir à força. Mas este governo diz que vai fazer reformas e quer fazer reformas. Mas, Carla, quer fazer reformas, como, por exemplo, subir o salário mínimo nacional 20%, como readmitir todos os funcionários públicos que tinham sido, digamos, dispensados na sequência do programa da Troika, portanto, suspender todas as privatizações, enfim, todo um conjunto de medidas que podem ter muito impacto em termos populares, e aí foi talvez a questão que o Syriza aproveitou. Sim, ainda esta semana houve manifestações de apoio ao governo. Exato, e vai ser muito fácil continuar essas manifestações. Agora, há bocadinho também foi aqui feita outra afirmação que eu considero que é grave e que foi, os vão dizer que a Grécia quer continuar na NATO. Mas também já veio a ameaça de se virarem para os russos, ou para os chineses, ou para os americanos. Quer dizer, isso é uma questão que a mim, eu aí percebo até a Alemanha, quer dizer, de certa maneira... Os americanos já estão na NATO, não é? João, você sabe que neste momento a preocupação maior da senhora Merkel não é o Eurogrupo, nem é o problema da Grécia, é o problema da Ucrânia, não é? E, consequentemente, tocarem nesta corda sensível em que a Grécia diz, pois deixem-nos cair, que nós já temos alternativas. E quem são? É a Rússia. Bem, eu não sei se tem, porque a China já veio dizer que está disponível para analisar um programa de assistência e de apoio, não sabem o quê e como é que o irão fazer. A Rússia também deu à Grécia um pedestal numa qualquer cerimónia que se passou em Moscou. Quer dizer, de certa maneira, isto, é claro, é um jogo de forças políticos, estamos aqui realmente a assistir a uma situação confusa a nível da Europa, e como disse Samuel e bem, isto tem que ser analisado realisticamente. A Rússia dificilmente terá em condições de apoiar a Grécia, ou até dificilmente o povo grego, habituado a uma democracia real, terá com muita vontade de ficar real, sujeito... A democracia dos generais, que eles viveram durante anos. Sim, do Karamanlis e da família Papandreou, mas de qualquer maneira dificilmente terá muita vontade de ficar sob a esfera de influência da Rússia, mesmo que a Rússia o queira, que pode não querer, ou da China, mesmo que a China o queira, que pode não querer, que tem outros interesses estratégicos. Isto são cartas, trunfos que as pessoas têm na mão, que às vezes não utilizam, mas que vão dizendo que, olha, eu tenho aqui umas cartas... Mas eu não sei se eles têm exatamente essas cartas para jogar, ou se há... O que eu tenho notado no governo grego até agora é um grande amadorismo e falta de profissionalismo do que estão a fazer. Há uma coisa que eu gostava, devo dizer, já para começar. Se lhes perdoaram 100 mil milhões de dívida, porque se portaram mal, então que os perdoem a Portugal também,
que têm feito um esforço grande. Isso tem a e ver se lhes com a perdoarem questão... mais e lhes derem mais vantagens, essas vantagens devem ser estendidas a Portugal, Espanha e Irlanda, os outros países... Mas não parece, isso é não parece que não isso vai vamos, acontecer. não vamos premiar o mau comportamento. Não parece que esse perdão da dívida esteja nesta altura em cima da mesa. Mas já houve um. Não, mas não se trata tanto. Já houve. A Grécia já teve um. Aliás, já houve um. Tanto Portugal, Claro e nós... voltando às declarações do Presidente da República, e a nossa dívida eu acho que a nossa posição é correta e, aliás, o Sr. Presidente da República veio, digamos, a público fazer essa afirmação, que foi contestada, é evidente, logo pela oposição, mas eu acho que ela é em todo correta. Quer dizer, a posição de Portugal, eu sempre tive a ideia de que nós, dada a nossa pequena dimensão, nunca teríamos poder, como se pretendia aí, renegociar a dívida. Nós teríamos que aproveitar sempre uma renegociação coletiva que visasse a fazer essas alterações ao modelo de uma forma consensual e coletiva. E, portanto, eu acho que essa é a posição correta. Mas tendo Portugal sido um país também resgatado e tendo tido necessidade de recorrer à ajuda financeira dos seus parceiros europeus, estas palavras do Presidente da República... parece quase que a Alemanha a falar de Portugal. A solidariedade tem que vir acompanhada de responsabilidade. Claro, Portugal estar a falar nestes termos da Grécia... Isso é o modelo... Porque nós, importa nesse aspecto, bem ou mal, a verdade é que Portugal cumpriu com o seu programa. Exato, essa é a questão. E cumpriu, embora com medidas que eu próprio critiquei enquanto modelo do resgate em si, a verdade é que foi feito única e exclusivamente à custa do sacrifício de muita gente em Portugal. E, portanto, não pode haver, de facto, nós podemos discutir, mas isso é mais a forma e até a maior ou menor habilidade da mensagem ou da forma da mensagem do Sr. Presidente da República. Em relação ao conteúdo, ele parece-me relativamente óbvio e, aliás, até me parece aquilo que nós dizemos lá em casa às nossas criancinhas. Tens mais liberdade, mas também tens mais responsabilidade. E, portanto, aqui tens a solidariedade que tem certamente de haver no espaço comunitário, não pode vir desacompanhada de irresponsabilidade ou de falta de adesão ou de cumprimento da Grécia com a introdução de um conjunto de medidas que lhe permita, obviamente, continuar o percurso da introdução de algumas reformas. A Grécia estaria eventualmente à espera de algum apoio por parte dos outros países da periferia que não está a acontecer. Mas não poderia, a partir do momento em que não poderia ter esse total apoio ou total adesão, a partir do momento... Repare, grande parte, a esmagadora maioria da dívida grega está colocada nas mãos precisamente dos seus parceiros comunitários, que saiu do seu erário público desses mesmos Estados, que também têm eles próprios a sua população, o seu eleitorado, e no caso dos países da periferia, que foram sujeitos a reformas muito profundas nos últimos anos. E, portanto, há muita dificuldade, como a primeira reação aqui do João foi de dizer, bom, se é para eles, é para lhes desagravar as condições, eu também quero que desagravem, porque a nossa dívida não desapareceu. Nós estamos com uma dívida de 130%. E a da Grécia desapareceu. De 130% a da Grécia do PIB, está em 185% do PIB no final de 2014, o que não é segundo sustentável, informações do próprio governo grego. Mas até aqui a estratégia do governo grego tem uma coisa muito problemática, eu nem percebo como é que eles pensaram no apoio, de ter o apoio dos países da periferia. Porque o que eles dizem e parte da estratégia deles, que acham que são os grandes estrategas, vamos ver, é ameaçar os países da periferia. Exato, e vão dizer, e a seguir vem Portugal. O que os gregos têm dito é, vamos nós, mas vai Portugal, vai a Espanha, vai a Irlanda, vai a Itália, e vocês estão todos calados. Que é uma bela maneira de conseguir. Apontar uma pistola às pessoas não é uma grande maneira de conseguir que elas fiquem cheias de vontade de colaborar connosco e de nos apoiar. Porque o que a Grécia está a fazer é isto. Aliás... Mas isso, de facto, nas atuais circunstâncias e face às alterações que, entretanto, aconteceram depois da crise do euro, aquilo que acontecer à Grécia poderá não ter grandes implicações nos restantes países. Parece que não tem. Nós ontem financiámos à taxa mais barata de sempre. Eu penso que não, porque os mercados são racionais. Que a Grécia é uma exceção. Os mercados são racionais. Vamos lá, enfim, falar correto. Os mercados são tendencialmente racionais e, portanto, eles percebem que quem cumpre é um parceiro com quem vale a pena negociar e, por consequência, penso que os mercados neste aspecto estão a ter a tradução dessa posição. Eu acho que é em todo correta a posição que Portugal tem assumido e mesmo até que o Sr. Presidente da República veio, de certa forma, subscrever,
Porque realmente, como diz Samuel, não é possível ter um parceiro sentado à mesma mesa que é um macaco num guarda-louça, quer dizer, e que efetivamente não respeita minimamente nem os acordos que faz, nem os compromissos que assume, e portanto, eu acho que realmente não é uma posição... E o plano, Manuel Agria, o plano que ainda não se conhece oficialmente, mas de acordo com algumas declarações do ministro... O plano tem 4 posições e, acima de tudo, o primeiro ponto é aquele que provoca a discórdia, não é? Ou seja, a Grécia não aceita o prolongamento do atual plano de assistência, portanto quer terminar. Não querem mais resgates, não querem mais troika, mas querem não recebem mesmo apoio. os 7,2 mil milhões que era da última tranche, mas em contrapartida precisam de um financiamento de ponte, porque precisam de garantir o pagamento que tem... Boa parte do que o ministro grego diz, mesmo que os 28 países europeus quisessem fazer, em alguns casos não faziam. Porque os créditos do FMI têm que ser, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, tem 100 e não sei quantos países como membro, tem estatutos para cumprir de governação, que ir a maior parte dos parlamentos. A União Europeia tem mecanismos de apoio que são os que estão em ação e que implicaram, aliás, mudanças nos tratados e que não se mudam assim de um dia para o outro só porque um quer. É preciso que os outros 27 também queiram e é preciso enquadrar as coisas. Portanto, dizer assim, eu não quero negociar com a Troika, que é uma espécie de birrinha, mas já negociei com os tipos ali ao lado. Mas é que os tipos ali ao lado, se calhar, não têm poder mesmo que queiram. Não podem. Quem pode e os mecanismos que foram criados são aqueles que foram. Há uma questão aqui que tem que ser posta em cima da mesa e essa é que é a parte interessante. Eu tenho esta felicidade de poder estar a assistir a uma contenda na bancada, não é? Embora depois possa vir a bola para cima de mim. Pode ser uma infelicidade. Porque realmente o que é que vai acontecer? Até ao verão a Grécia tem que cumprir pagamentos altíssimos, não é? De amortizações de capital. Os bancos gregos, porque o BCE também decretou que já não era possível utilizar a dívida soberana grega como colateral, também já não têm fontes. Os 60 mil milhões que o BCE avançou como medida de emergência estão quase esgotados. Portanto, o Varoufakis não pode virar as costas, não é, a estas questões todas, porque ele vai ter uma ruptura não tarda nada, não é? E, portanto, daí que a reunião de 16 de fevereiro do Eurogrupo... E quem o apoia são aqueles de quem ele diz mal, porque ele não consegue apoio de mais lado nenhum. Quer dizer, a Grécia tem uma estratégia interessante, ou este partido no poder da Grécia tem uma estratégia interessante, que é atacar de forma violenta, tanto quanto pode, pelo menos verbalmente, quem o apoia, mas não tem mais ninguém que o apoie. Mas o Varoufakis faz lembrar aquele dirigente desportivo, não era, que dizia venham eles, não é? Quer dizer, isto é um pouco, digamos, wishful thinking, não é? Vamos deixar o Samuel Fernandes Almeida falar? Sim, com todo o gosto. Fala lá, Samuel. Eu acho que faz a Carla teve por ordem aqui na mesa. O Samuel estava ali com o dedo. É verdade, e ninguém me ouvia. Faz parte, eu julgo também, de uma estratégia, se depois será bem ou mal sucedida, faz parte de uma estratégia da Grécia, certamente, de endurecer o diálogo e de extremar as posições, de forma a depois abrir um caminho para alguma flexibilização. Não sei se terá sido o caminho mais, até porque há muitos constrangimentos, alguns já foram aqui apontados, e há constrangimentos até do ponto de vista político e do ponto de vista eleitoral em cada um destes Estados, em cada um dos Estados-membros envolvidos. De qualquer forma, eu volto sempre ao mesmo tema, por uma razão muito simples. A Grécia tem um nível de desemprego elevadíssimo, tal como Portugal tem, tal como a Espanha tem, tal como... Tem o dobro de Portugal. Tem o dobro de Portugal. Mas as estatísticas gregas são notoriamente pouco fiáveis. Certo, mas João, independentemente de serem 20 e tal, ou serem 19, ou serem 18... Ou seja, podem ser mais? Não, podem ser muito menos. A economia paralela podem ser muito maior menos, por aí que... A Grécia tem uma economia paralela na ordem do que nós teríamos nos anos 80. Certo, portanto, João, mas independentemente de serem 16, ou 17, ou 22, ou 24... Podem ser 8 ou 9. Não, isso é que eu já não acredito que seja. Não deixa, tal como em Portugal, tal como em Espanha, nós continuamos com níveis elevadíssimos. O PIB grego teve um corte muito significativo nos últimos 5 anos. Mas, curiosamente, este ano vão crescer. Certo. Este governo quer pôr a economia a crescer, mas, na realidade, a economia vai crescer este ano. Creio que não vão crescer. Não vão crescer? Com isto que se está a passar, muitas dúvidas. Quem é que vai investir na Grécia, seja grego ou não? Que a Grécia, obviamente, iniciará mais cedo ou mais tarde um processo de lenta recuperação económica, eu não tenho dúvida, a não ser que, obviamente, aconteça, obviamente, haja aqui uma situação extrema
nomeadamente como em que haja um default por parte do país, que então aí seria, obviamente, levaria inevitavelmente mais cedo ou mais tarde a que a Grécia saísse do próprio euro. Cenário esse que eu não creio que nenhum dos Estados-membros também esteja particularmente interessado na saída da Grécia do euro. Dito isto, eu continuo a ser ainda assim sensível do ponto de vista, porque acho que é um tema que inevitavelmente vai colocar e que coloca em causa todas as discussões políticas que estão a ser tidas na Europa. Não é sustentável um modelo social europeu com níveis de desemprego superiores a 10%. Não é sustentável um modelo social europeu em que, por exemplo, em Portugal, nas faixas mais jovem, portanto, o desemprego jovem possa atingir entre 30% a 40% dessa mesma população. E, portanto, há aqui uma responsabilidade da Europa de encontrar um caminho que não é o caminho, obviamente, de flexibilizar ou de abandonar a necessidade de algum controle orçamental, mas tem de haver aqui, obviamente, um consenso político que não existe, nomeadamente a necessidade de alguns países poderem ter, eventualmente, adotar políticas mais expansionistas de forma a permitir o crescimento também dos demais países que estão com maiores dificuldades. Plano Juncker, já, não é? E certo. Já temos vários planos nessa perspectiva. É verdade, mas não deixa de ser um tema que coloca em causa a coesão e o projeto europeu, a circunstância de haver uma parte muito importante da população europeia que vive em dificuldades, e isso obviamente coloca em cima da mesa tensões também políticas e abre o caminho ainda por cima a posições mais extremadas ou a subida ao poder de partidos como sucedeu na Grécia, com um discurso mais fácil e com um discurso que é apelativo para os eleitores e que pode assim colocar em crise de facto os próprios pilares da União Europeia. E nesse aspecto eu tenho enorme dificuldade em aceitar, embora, enfim, há uma expressão em inglês, eu não vou utilizá-la aqui porque ela não é propriamente muito educada, mas, por isso não posso, mas a ditadura dos mercados é algo que eu tenho alguma dificuldade em pura e simplesmente aceitar. E o Estado... Mas não é uma coisa... Não é uma coisa... E não é só das notícias. Quer dizer, a mim ninguém me pergunta, mas o problema... Já os reis e os regimes na Idade Média, etc, eram reféns da casa Fugger e depois os Rothschild e depois, quer dizer, não é só um problema das democracias. Nós estamos num ponto de interdependência muitíssimo diferente do que acontecia há umas décadas atrás. Que a globalização, obviamente a integração europeia veio a aumentar. Eu tenho muita dificuldade em aceitar, pura e simplesmente, que um conjunto de interesses, vamos lhe chamar assim, inominados, possa pura e simplesmente colocar em causa o funcionamento e a soberania dos Estados. E, portanto, nesse aspecto, é óbvio que nós não poderemos ignorar, até porque há sempre depois um conjunto enorme de sacrifícios que são impostos. Mas nisso estamos de acordo. Agora, se calhar, os Estados é que terão que resolver o problema, porque os interesses não vão mudar. Por isso é que há um modelo de financiamento. Almeida, mas nesse contexto, então, o governo grego tem alguma razão em querer reduzir uma parte da sua dívida, alegando que não é pagável e que os credores também têm aqui alguma culpa neste acumular do endividamento grego? Bom, os credores têm... esse discurso a mim... se me disserem assim, a dívida não é sustentável, e se me conseguirem demonstrar, a dívida não é sustentável, e, portanto, nós temos de encontrar aqui um modelo qualquer de alguma flexibilização, sendo que a nível da remuneração e dos custos, ao nível dos juros destes mesmos empréstimos, eles já têm taxas baixíssimas e portanto, um período de carência... E período de carência muito alargado. Eu tenho sempre enorme dificuldade, sabe, o discurso que houve aqui em Portugal, nomeadamente relativamente, uma coisa é o sobreendividamento do Estado. O Estado tem responsáveis políticos, deviam ter uma cara e há formas de efetivar a responsabilidade. Eu relativamente às pessoas em casa, e isto foi algo que existiu muito aqui em casa, que existiu aqui muito no debate interno em Portugal, a história de pura e simplesmente dizer as pessoas não sabem, endividaram-se e, portanto, foram vítimas do crédito fácil, etc. Por amor de Deus, as pessoas são responsáveis, são pelo menos responsáveis para ir votar. Não é? E eu nestas coisas acho que as pessoas devem ter... é óbvio que em Portugal há um grau de iliteracia relativamente financeira bastante grande, mas é assim, há princípios básicos que todos nós aprendemos em casa, que é nós devemos gastar aquilo que temos e não aquilo que não temos. Uma questão de bom senso. Mas não é isso, Mel, deixa-me só terminar o raciocínio. Esta lógica de que há responsabilidade dos outros Estados
no endividamento do Estado grego e pela viciação das contas gregas, porque foi aquilo que aconteceu. A Grécia passou para os seus demais Estados, para os seus demais parceiros comunitários, um conjunto de dados sobre a saúde das suas contas públicas que não tinha adesão ou qualquer adesão e aderência com a realidade. E a partir desse momento custa-me um bocado aceitar este discurso de que vocês também são culpados porque nos emprestaram dinheiro. Sendo que importa notar que o dinheiro que é emprestado pelos demais Estados sai do erário público e sai do dinheiro dos contribuintes dos demais Estados e dos demais contribuintes europeus. Mas, para terminar, temos pouco tempo. O Manuel Alegria, relativamente a esta proposta de haver uma troca da dívida por obrigações indexadas ao crescimento económico. Sim, essa é uma das modalidades. A outra é as chamadas obrigações perpétuas para o Banco Central Europeu. Quer dizer, agora, estas modalidades, com certeza que todas elas têm a sua fundamentação e poderão ser estudadas e aprofundadas. Eu, aliás, ainda ontem vi uma coisa que, em termos de economia, nunca tinha visto, que é a possibilidade da Grécia emitir uma moeda paralela não convertível só para resolver os problemas da parte pública. Isto é um modelo económico que eu, sinceramente, desconhecia, mas que foi equacionado, ou está a ser equacionado também, no caso de uma ruptura a Califórnia, quando teve a ruptura duas moedas, há 2 ou 3 anos, não fez convertível. Isso, mas começou a emitir uns títulos que dava às pessoas a quem devia. Claro que a Califórnia está debaixo do governo dos Estados Unidos e, portanto, o governo federal teria sempre. Eu presumo que muito rapidamente a Grécia vai ter que fazer uma coisa dessas, porque vai começar a emitir livranças, se quiserem. E as expectativas para a reunião do Eurogrupo de segunda-feira? Pois, olha, eu estou, como digo, expectativas e prognósticos no fim do jogo, não é? Mas seja como for, eu não estou muito otimista, sendo porque melhor, a menos que o fim de semana que traga, mas digamos, e o jogo não acaba na segunda-feira, isso eu acho que é um prognóstico que não se pode fazer, é que o jogo não acaba na Não vai segunda-feira. acabar, não. Estas coisas não se desenrolam. Até porque o Samuel diz uma coisa que parece que é talvez o centro, é que talvez haja que repensar o modelo da União Europeia. Quer dizer, tudo isto... Mas é isso que a Grécia quer, não é? Eu, nesse aspecto, eu acho que o governo grego pode ter lançado uma pedra para o charco, não é? Que, independentemente de todas agora as questões da sua questão financeira interna, são interessantes. Eu acho que a Europa tem que acordar um dia, porque no Parlamento Europeu 25% dos deputados que lá estão são não europeístas. E eu não sei se nas próximas eleições europeias não são 50%. E como é que é possível gerir uma União, não é? Em que metade não concorda com o próprio filosofia. Não sabemos como é que vai acabar o jogo, mas esta Comissão Executiva vai acabar aqui. Muito obrigada pela vossa presença. A Comissão Executiva regressa amanhã com mais um tema em análise.